Olá, está começando agora uma edição especial do programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte, nesta Sexta-feira Santa, dia em que celebramos a paixão e morte de Jesus na cruz. E este dia não deve ser vivenciado em clima de luto, mas com profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos nós. Vamos agora juntos meditar o Salmo do dia. Ó Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Nesta Sexta-feira Santa, somos convidados a viver a memória dos passos de Jesus até a cruz. Vamos agora acompanhar essa entrevista sobre a Via Sacra. E para conversarmos sobre essa prática, nós vamos receber agora no programa Em Tuas Mãos o Padre Rivaldo Muniz. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar colaborando. Padre, comece falando para a gente o que é a Via Sacra. Bem, a Via Sacra, ou a Via Crucis, ou a Vida Dolorosa, tem esses vários nomes, são os últimos momentos que Jesus passou conosco aqui no mundo para dar vida para a nossa salvação. Desde o momento em que ele foi condenado por Pilatos lá na Fortaleza Antônia, onde ele fez todo aquele percurso por Jerusalém, chegou no Gólgota, onde ele deu a vida para a nossa salvação. E pela Via Sacra nós vamos percebendo isso, que Jesus, ele não tirou o sofrimento do mundo, ele fez algo melhor. Ele transformou o seu sofrimento em salvação para nós e glória para ele. Ele retira do mal que nós trouxemos ao mundo essa bênção. E nós, católicos, também somos convidados a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, oferecendo ao Pai para que o Pai também transforme todo o nosso sofrimento em bênção para nós e bênção para as pessoas também. Como surgiu a prática deste exercício? Bem, a prática desse exercício é bem antiga também. Todos os cristãos sempre tiveram esse desejo de obedecer àquele chamado que Jesus nos faz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Depois que Jesus voltou ao céu, logo os cristãos começaram também a fazer isso em Jerusalém. Depois da destruição de Jerusalém em 70, não eram mais capazes de realizar isso também. Mas lá pelo ano 320, Santa Helena, mãe de Constantino, ela fez essa peregrinação a Jerusalém e lá ela procurou também visitar os lugares santos. E a partir disso também se procurou fazer mais isso concretamente nesse mesmo trajeto que Jesus passou. Lá pelo século IV, isso foi se difundindo, na igreja. Mas depois que os muçulmanos tomaram conta da Terra Santa, lá pelo século XI até o século XIII, isso foi difícil para os cristãos fazer essas peregrinações até Jerusalém. Por isso que também foram se difundindo nos vários lugares ali pela Europa, esse mesmo trajeto, o trajeto da Via Crucis, da Via Sacra. E foi se difundindo, e também tendo todos aqueles momentos
nós chamamos as estações, as 14 estações que nós temos seguindo o sofrimento de Jesus. Até também, recentemente, o Papa João Paulo II também uniu mais uma estação, né? A 15ª, que fala também da ressurreição, para mostrar que nós não podemos, de alguma forma, dividir, né, todo o mistério da salvação, a morte, mas também a ressurreição de Jesus. E hoje nós celebramos as 15 estações também. Todo o sofrimento de Jesus, mas a sua vitória sobre o sofrimento, sobre a morte. Já que o senhor falou sobre as estações da Via Sacra, eu gostaria de saber como nós devemos rezá-las. Bem, participar da Via Sacra é um exercício espiritual muito frutuoso, porque aí a gente está diretamente unindo a nossa vida, o nosso sofrimento ao de Jesus, participando das estações, tendo também aquela sensação, né, daquilo que Jesus passou por amor por nós. Realmente só participa frutuosamente da Via Sacra quem realmente ama Jesus e une o seu amor a Ele. Desde a sua condenação, esse momento que por conta das injustiças dos homens, Jesus passou por esse julgamento injusto, mas mesmo assim Ele se permitiu fazer isso. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, por amor por nós. Jesus que foi condenado, depois Ele recebeu a cruz aqui significa realmente todos os pecados que nós cometemos, os passados, os presentes, os futuros, Jesus carregando todo esse peso que nós colocamos em nossas vidas. Ele logo cai a primeira vez por conta desses nossos pecados. Jesus, ele que se encontra também com a sua mãe, Nossa Senhora, mas o peso de Jesus, o peso da cruz de Jesus, ele quer carregar conosco, mas também quer que nós participemos dessa caminhada com ele. Por isso vem o Sirineu. O Sirineu ali representa também todos nós que carregamos Jesus, com Jesus, a sua cruz. Tem também a passagem de Verônica. A palavra Verônica vem de veroícone, quer dizer, aquela mulher que viu Jesus todo desfigurado e deu aquele pano, passou o pano no rosto de Jesus, e do pano veio o rosto de Jesus. Por isso que é uma verdadeira imagem de Jesus, por isso que o nome Verônica vem disso também, né? Depois, Jesus ele cai mais uma vez pelo peso dos nossos pecados. Jesus ele consola também as mulheres de Jerusalém que ali estão chorando por causa do seu sofrimento, mas Jesus diz, não chorem por mim, chorem por vocês, pelos filhos de vocês também. Jesus que não, de alguma forma, é indiferente à atitude das mulheres para com ele, mas também que mesmo sofrendo, ele é capaz de nos consolar. E Jesus, que chega também já no Gólgota, onde ele é despido, né? Ele veio para o mundo sem nada, ele também vai partir sem nada. Ele é despido, ele é pregado na cruz, ele é morto e ele também é tirado da cruz e ele é sepultado. Então são esses momentos que nós passamos com Jesus, mas não se termina na morte, porque a morte não dá a última palavra, a última palavra é da ressurreição. E assim na 15ª estação nós ressurgimos com Jesus, nós vencemos com Ele o nosso pior inimigo, os nossos piores inimigos, o pecado, a morte e o inferno. Para a pessoa que reza a Via Sacra, o que ela tem como principal objetivo dessa devoção? Com certeza é unir a sua vida à vida de Jesus. E dizer também que a Via Sacra você pode fazer em qualquer momento. Geralmente nós temos as sextas-feiras como dia penitencial e principalmente durante a Quaresma, mas você pode fazer o ano todo
e outros momentos, também as quartas-feiras também a gente é colocado também para o jejum. E à medida em que a pessoa ela vai se unindo realmente a Jesus por amor, é um exercício também de santificação muito grande para nós católicos. Estar em comunhão com Jesus, unindo o nosso sofrimento ao dele, oferecendo ao Pai, para que o Pai nos transforme e nós, como Jesus também, sejamos sinais de transformação, de conversão, de santificação e também de salvação para as pessoas. Padre, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor será sempre bem-vindo aqui. Nós aqui agradecemos mais uma vez de poder colaborar e também incentivar você a ter essa experiência profunda com Jesus na Via Sacra. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, a oração e o jejum devem fazer parte deste momento. Agora, no quadro Bons Conselhos, vamos acompanhar uma entrevista sobre a espiritualidade da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o dia de celebrarmos a paixão e a morte de Jesus Cristo, onde nós cristãos devemos refletir em silêncio sobre o sacrifício do Senhor pela humanidade. E para conversarmos sobre a espiritualidade da Sexta-feira Santa, nós vamos conversar agora com o Padre Neto Rego. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com esse setor maravilhoso da nossa arquidiocese e, claro, junto ao povo de Deus para esclarecer este pedaço, né, a segunda parte, né, do Tríduo Pascal. Padre, vamos começar a nossa conversa falando sobre a paixão, como ela se encaixa nesse contexto, né, da Sexta-feira Santa. A paixão de Cristo é a celebração do momento em que ele sofre o flagelo, né, que foi designado pelos romanos, aqueles que eram contra o império, né? Então a pessoa, ela, além de receber a acusação, ela recebia as chibatadas como ato público e depois Jesus também foi colocado para morrer no madeiro, do Gólgota. Então ele carrega a cruz por toda a cidade para que todos tenham conhecimento de que ele é um condenado e vai até o Gólgota para ser crucificado, que era considerado pelo Império Romano a pior morte, né, para aqueles que se voltavam contra o Império. Então a sexta-feira relembra este momento, tanto da paixão, do sofrimento, como também o momento em que ele morre na cruz. E por que nós cristãos devemos vivenciar este dia em luto, em reflexão? Conta pra gente. Muito bem, então, durante a sexta-feira, nós estamos num processo do caminho, né? O caminho do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal que dá início com a celebração da instituição da Eucaristia, que é a missa do lava-pés, e nós estamos no segundo dia, né? O segundo ato. Mas ele é um ato contínuo que vai se encerrar na Vigília Pascal. Então a importância de nós celebrarmos, né, este dia é porque de fato o cristão ele toma para si as dores de Cristo. Numa outra linguagem, mais podemos dizer assim espiritual, fala-se que os sofrimentos atuais da humanidade eles se unem aos sofrimentos de Cristo da cruz e completam aquele sofrimento principal do Cristo Redentor, né? Aquilo que faltou no ato da cruz se junta aos nossos sofrimentos atuais, né? Então, durante toda a sexta-feira, a gente não se celebra os sacramentos, mas na celebração da paixão, né, que tem tanto a proclamação da paixão de Cristo, né, com o evangelho belíssimo de João,
Mas também nós temos a oração universal e tem a adoração da Santa Cruz. Então, assim, esses 3 atos, eles representam para nós uma linha contínua que começa na quinta, que passa pela sexta e que só vai ser concluída no sábado com a bênção da Páscoa, a bênção solene da Páscoa. Então, é como se o rito, ele de fato, não tivesse se encerrado lá na quinta-feira à noite. É tão tal que, quando termina a celebração da quinta-feira à noite, o padre ele pega a reserva eucarística, ele vai para um outro local preparado e ali ele faz uma pequena vigília. E depois a Eucaristia, o corpo de Cristo, é colocado numa urna, né? E aquela urna, não no sacrário, o sacrário fica com a porta aberta, representando de fato que Cristo está se entregando toda a humanidade, que ele, né, vai viver esse momento da paixão. Fica lá na urna e quando nós vamos celebrar a paixão, o próprio ato de entrega do celebrante, ele entra na igreja em silêncio, no momento em que Cristo morre na cruz, que são as 15 horas, e ali, quando ele beija o altar, na realidade, o sentido é que ele está beijando o próprio corpo, né, de Cristo, chagado, ensanguentado e morto, né? E naquele dia, né, o altar fica desnudo, não tem toalha, não se coloca cruz sobre o altar, castiçais, as imagens elas permanecem cobertas, né, seria importante com um pano roxo, né, demonstrando que nós estamos de fato todos com o coração em profunda unidade com a morte de nosso Senhor. Creio que para nós cristãos celebrar a morte de Cristo é poder ter a certeza e a alegria plena de logo no sábado celebrar a ressurreição. Um dos ritos que fazem neste dia é o beijo da cruz. Como nós devemos fazer esse rito, já que estamos na pandemia? De fato, a igreja ela usa do seu magistério, né? Nós temos, claro, a Sagrada Escritura, a tradição, mas o magistério, ele de fato vai nos dar um norte e vai preparar, né, dando para nós uma legalização do ato litúrgico, né? Então, o nosso setor de liturgia da Arquidiocese preparou orientações para a celebração deste dia tão especial para nós, porque é um dia assim que nos comove, é um dia que as pessoas elas estão mais sensíveis. Se você olhar na Assembleia, eu mesmo quando estou celebrando, quando eu olho na Assembleia, as pessoas estão todas com lágrimas nos olhos, né? E nós temos dentro do rito o beijo da cruz. E este momento do beijo da cruz é um momento muito forte. Os fiéis, eles vão e muitos ali se ajoelham, se prostram. Enfim, né, são muitos os gestos que eles realizam. Mas a nossa igreja sabe que o momento que nós vivemos é um momento muito difícil. É impossível a gente, de fato, realizar o rito como ele era feito antigamente. Então a gente vai colocar o acólito, né, ou o ministro, ou o diácono, assim como cada padre deseja preparar na sua paróquia devido à sua equipe. E as pessoas vão se aproximar da cruz e fazer uma reverência, né? Uma reverência com um certo distanciamento e depois retornam para os seus lugares. O certo é que o importante é lembrar que Cristo pregado na cruz deve ser adorado. Então a importância do rito ser realizado. O beijo, ele deixa de ter assim, um significado de mais proximidade, dado ao momento, né, que nós vivemos essa crise sanitária. Mas eu creio que nós vamos celebrar assim, com o mesmo sentimento de compaixão, de unidade, né, de querer, de ser com Cristo naquele momento do ato da cruz. E qual o conselho que o Senhor nos deixa, que o Senhor nos dá para vivenciarmos esse dia em forma de agradecimento pelo sacrifício de Jesus? Eu falo assim a todos os fiéis da nossa arquidiocese e aos demais irmãos que nos acompanham
por este meio de telecomunicação, que a Sexta-feira Santa, primeiro, ela deve ser resguardada com o silêncio. É importante o silêncio, né? Uma visão voltada mais ad intra, para o eu interior, na busca da perfeição. Quando a gente celebra a paixão, quando a gente entende que Cristo morre pelos meus pecados, a tendência é que eu renuncie ao pecado. Então, o silêncio é a primeira etapa. O segundo seria uma proximidade maior com a palavra de Deus, né? Já que nós estamos em casa, reunidos em família, você poderia convidar, né, os seus filhos, sua esposa, e unir a família para poder contemplar o Evangelho da Paixão, né, principalmente no Evangelho de João, que eu considero assim, o mais completo, para que você possa ter ricos detalhes, né, de como foi a paixão de Cristo. O segundo momento é sempre a reza do terço, porque faz parte da nossa espiritualidade, né? E a oração do terço é uma oração muito libertadora. Sem contar que a oração do terço, além de ter o Pai Nosso e a Ave Maria, tem as ejaculatórias e a contemplação dos mistérios, né, de Cristo. Podemos, inclusive, nesta Sexta-feira Santa, contemplar os mistérios dolorosos, né, fazer de fato esse percurso, relembrar a caminhada de Cristo. A celebração da Via Sacra, na família, em sua casa, seria de fundamental importância, porque vivendo as 15 estações, você vai estar ali revivendo, é como se você entrasse no cenário da cruz, né, no cenário da paixão de Cristo. Então, a Via Sacra na família seria muito bom. E, por fim, eu aconselho a questão do jejum, que é a mortificação do corpo, né? De fato, nós somos seres racionais, nós não somos escravos do nosso libido, do nosso corpo, do que ele deseja ou do que ele quer fazer, enfim, não. Mas, ao contrário, somos seres racionais. E ainda temos outra qualidade, temos fé. Então, a fé é um diferencial. Então, viver o jejum neste dia, eu vejo que muitas pessoas só fazem trocar a carne pelo peixe, mas aí faz uma verdadeira ceia, banquete. Não, tente viver o jejum, se resguardar e, de fato, renunciar, fazer com que o seu corpo possa ser mortificado. Não é uma mortificação cega, é uma mortificação de sublimação, de transcendência do ser. Deus abençoe todos nós, né? E com essas palavras, encerramos a nossa entrevista. Padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. O programa Em Tuas Mãos é um grande mecanismo de evangelização da nossa arquidiocese. Eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, uma feliz Semana Santa, que você possa celebrar o Tríduo Pascal, né, e vivenciá-lo com um coração cheio da caridade, do amor de Deus, e que nós possamos, nesse tríduo, invocar a força do nosso Deus ressuscitado para que esta pandemia possa passar e que nós possamos celebrar a vitória de Cristo, vitória da vida sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Joyce. Que Deus lhe proteja sempre. E você que está em casa, que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo proteja a sua vida, sua família. Vamos agora acompanhar este depoimento da Suene Neves. Ela que é leiga consagrada do Instituto dos Servos do Preciosíssimo Sangue e fala como vivencia a Sexta-feira Santa. Olá, eu sou a Suene e é com grande alegria que a gente partilha neste momento sobre a vivência da Semana Santa. Esta grande semana que convida nós, católicos, cristãos, a intensificarmos cada vez mais o nosso desprendimento, a nossa entrega e a nossa caminhada à conversão. Falar sobre a grande semana e, de modo específico, falar sobre a Sexta-feira Santa me faz recordar todo um processo catequético, né, que eu vivi, que eu vivo dentro da minha casa. Lembrar da Sexta-feira Santa é recordar e ainda viver a orientação que meus pais me davam, de que nós deveríamos falar um pouco mais baixo, de que nós deveríamos rezar e rezar muito neste dia,
recordar a minha avó que falava de que na sexta-feira nós deveríamos nos resguardar ainda mais, porque aquele que veio para me salvar foi morto. E isso exigia de mim, e ainda exige, a necessidade de refletir, a necessidade de ponderar tudo aquilo que eu poderia fazer naquele dia e simplesmente viver aquele momento. É o momento também, a Sexta-feira Santa, onde eu recordo de modo ainda mais profundo sobre a cruz. É aonde eu recordo e busco, na oração, olhar a cruz de Cristo e ver ali não a morte, mas ver ali a vida. Por isso é tão marcante no meu coração e na vivência destes dias a frase que diz: eis a cruz de Cristo, da qual pendeu a salvação do mundo. Sempre recordo que ao chegar em Santa Cruz dos Milagres, às vezes que eu tive a oportunidade de ir com a minha avó, ela sempre falava: ao olhar para aquela cruz, você não verá a morte, você verá a vida. E isso ela nos fazia recordar das inúmeras vezes que nós vivemos juntas a Semana Santa. Então, hoje, quando eu vivo estes dias, esta grande semana, o meu coração já me convida cada vez mais a viver essa intensidade da qual nós somos chamados e preparar o meu coração para contrito, esperançoso, desprendido e cheio de amor, viver a verdadeira alegria que é a Páscoa do Senhor que se aproxima. Então, nesta Sexta-feira Santa, vivamos com o coração esperançoso, mas também refletindo e agradecendo a salvação de Deus. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. No último domingo, a igreja celebrou a abertura da Semana Santa com o Domingo de Ramos. Vamos agora acompanhar os detalhes dessa celebração no quadro Notícias da Igreja. Olá para você que nos acompanha neste dia. Dando início à Semana Santa, no dia 28 de março, a Arquidiocese de Teresina celebrou a missa do Domingo de Ramos, que foi presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito, na Catedral Nossa Senhora das Dores. A Semana Santa se inicia no Domingo de Ramos, momento onde se celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo simples com a frase: aquele que vem em nome do Senhor. Os ramos que fazem parte da celebração representam a vitória de Jesus e recordam o batismo dos filhos de Deus. Uma prática que faz parte deste dia é a procissão dos ramos, que representa a peregrinação dos cristãos na terra, realizando o caminho da vida eterna com Deus. Mas este ano, devido à realidade da Covid-19 e como forma de enfrentamento ao vírus, os fiéis não realizaram este momento. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, a missa do Domingo de Ramos foi celebrada às 7h30 da manhã pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Ele fala sobre o que representa esse tempo santo que dá-se início à Semana Santa. Os peregrinos que subiam para a festa da Páscoa com Jesus ficaram entusiasmados com o Mestre diante das suas palavras, diante dos seus atos de cura, de salvação de pessoas que viviam oprimidas pelas doenças e pelo demônio, e então gritavam hosana ao filho de Davi e agitavam ramos para aclamá-lo como Rei da Paz. Jesus entra na humildade, montado num jumentinho, e assim ele cumpre as profecias de que de fato o Messias viria montado sobre um jumentinho, não sobre um cavalo de guerra, mas sobre um jumentinho, símbolo da mansidão. É o profeta Zacarias que já predisse isso.
Então nós hoje fazemos memória ao longo de todo o dia desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas também já iniciamos com a leitura da Paixão, este ano segundo o evangelista Marcos, iniciamos então a nossa caminhada pascal, vivendo estes dias da Semana Santa, chegando ao Tríduo Pascal, a missa da Ceia do Senhor, a celebração da Paixão de Cristo e a Vigília Pascal, que é a principal celebração de toda a Semana Santa, com a qual se abre o grande domingo da Páscoa. O arcebispo faz ainda um convite aos fiéis para entrarem em comunhão com Cristo nesta Semana Santa. Então eu lhes convido, irmãos e irmãs, a não só entrar com Jesus em Jerusalém no dia de hoje, mas entrar na intimidade com Ele nesta Semana Santa. Entrar em comunhão com Ele nesses dias em que mais ainda nós podemos abrir nosso coração para receber da abundância do dom da salvação que Ele ganhou para nós pela sua cruz e ressurreição. Tenham todos uma boa Semana Santa, frutuosa pela oração, abundante pela leitura bíblica e cheia de perfume da sua caridade para com os necessitados. De acordo com o novo decreto do Estado do Piauí, só é permitida 30% da capacidade de pessoas durante a celebração. Francisca Rodrigues, que esteve presente na Assembleia, conta sobre o significado deste dia para ela. O Domingo de Ramos representa para mim alegria, fé, gratidão, que eu sou de uma cidade religiosa, de Oeiras, tá? Então, esse Domingo de Ramos é uma dádiva de Deus. Representa uma grande família, porque é isso que é a família oeirense para todos nós, que acho que vocês conhecem, né? Que é uma cidade católica, que hoje está passando por o que nós estamos passando hoje, uma diferença muito grande. Ontem mesmo, sexta-feira mesmo, eu estava falando que era sexta-feira de Passos. É uma sexta-feira linda que era lá em Oeiras e não tinha nada. A cidade está simplesmente vazia. Então isso deixa a gente triste, né? Com tudo isso que a gente está vivendo hoje. A fiel Gilvanete Gomes, que também participou da missa do Domingo de Ramos na Catedral, revela o que faz com os ramos que leva para casa. Aí eu guardo e na hora de uma chuva, para mim, é a proteção. Eu gosto de guardar, que é minha fé também para tudo. Todos os anos eu estou aqui participando da programação da Semana Santa. Com todas as precauções que tem a igreja, eu venho. Após o encerramento da celebração, os fiéis levam seus ramos para casa, simbolizando a união de todos a Cristo na luta contra o pecado. E seguindo a programação da Semana Santa, na segunda-feira, dia 29, a Arquidiocese de Teresina realizou a tradicional Missa dos Santos Óleos, que contou com a presença do clero arquidiocesano para a renovação dos votos sacerdotais. Ser ungido pelo óleo significa a consagração de um ser a Deus em vista da realeza, do sacerdócio ou de uma missão profética. É o que fala o livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 7. A Missa dos Santos Óleos tem costume de acontecer na Quinta-feira Santa, mas por motivos pastorais, na Arquidiocese de Teresina, esta celebração acontece tradicionalmente na Segunda-feira Santa, encontrando-se presentes na missa o bispo, o clero de toda a arquidiocese, padres e diáconos. Este dia se renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo também chamada de Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial. O sacerdote Valdiano Araújo, que fez parte da missa, conta sobre o motivo de anteciparem este dia na Arquidiocese de Teresina e a necessidade de renovarem seus votos sacerdotais. Como a nossa arquidiocese ela é muito grande, não tem como todos os padres fazer este momento da renovação dos votos na Quinta-feira Santa pela manhã.
Então é por isso que a nossa arquidiocese, né, padronizou celebrar na segunda-feira da Semana Santa, um dia após o Domingo de Ramos. Então, assim como muitos casais, né, celebram, né, a renovação dos seus votos matrimoniais, nós padres também celebramos, né, a renovação dos nossos votos sacerdotais. Então aquilo que nós prometemos no dia da nossa ordenação, nós estamos refazendo, né, renovando todos os anos, para que o padre consiga voltar às suas origens, consiga recuperar o primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus, tá? Então, todos os anos o padre está renovando o seu amor a Jesus, a serviço do povo, a serviço da população. Acontece também, durante a celebração, a bênção dos olhos dos catecúmenos, dos enfermos e do Santo Crisma. O padre Daniel Rodrigues, que fez parte da celebração, fala sobre a importância da missa dos Santos Olhos para os cristãos. Então, ela expressa essa comunhão dentro daquilo que nós celebramos, né? Além da bênção dos olhos, né? Do batismo, da unção dos enfermos, né? E a consagração do óleo do crisma, que é de fato este óleo que imprime em nós um caráter indelével, né? E também, né, nesse dia, nós, presbíteros, estamos renovando as nossas promessas sacerdotais. Este ano, devido ao momento enfrentado da Covid-19, a missa não teve a presença de fiéis. O padre Anderson Fábio fala como todos estão enfrentando esse momento e como os padres se prepararam espiritualmente para vivenciar este dia especial nessas circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento de luto, de dor e de sofrimento. Nós não podemos negar. Aliás, Jesus não foi negacionista dos nossos sofrimentos. E nós também não podemos ser negacionistas do sofrimento do povo. Aqui nós estamos procurando seguir os protocolos que nos é pedido, mas ao mesmo tempo com o nosso coração, com o coração do povo de Deus, que nesse momento sofre, que nesse momento padece, que nesse momento vive um momento muito difícil, de luto, de dor e de sofrimento. Durante a celebração, o arcebispo Dom Jacinto Brito falou sobre a necessidade das renovações sacerdotais e ainda ressaltou sobre a importância dos demais votos. A missa contou com a participação de um casal que estava completando 25 anos de matrimônio, onde também realizaram a renovação de seus votos. Do padre Frei Chagas, que estava completando 25 anos de ordenação, e das religiosas Irmã Nilza Silva do Carmo e Irmã Teresa de Jesus Maria, que festejaram seu jubileu de prata. A missa foi transmitida através do canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos, da Catedral Nossa Senhora das Dores e da Rádio FM Carismas. E no próximo domingo, dia 4 de abril, o programa Em Tuas Mãos trará mais detalhes sobre a programação da Semana Santa para você. Essas e outras informações estão disponíveis também em nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Não deixe de conferir. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar o Palavra do Pastor para esta Sexta-feira Santa. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com esse sinal de reverência, com esse sinal de gratidão, irmãos e irmãs, nós iniciamos este programa de hoje, lembrando com a Igreja presente no mundo inteiro o grande dom da salvação que nos veio pela morte redentora de Jesus, que tem o seu ápice, seu ponto mais alto na ressurreição. E eu queria lembrar, precisamente neste dia
em que o nosso Salvador, pendente da cruz, como nós enxergamos aqui ao fundo, de braços abertos no sentido de nos acolher, de estender a salvação ao mundo inteiro. Preso na cruz, sim, mas preso sobretudo à vontade do Pai. Pai, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. E foi porque ele se prendeu à vontade do Pai que ele pôde nos libertar. Então, seus braços abertos são sinal de vida, de liberdade, de acolhimento. E nós queremos recordar, tomando os evangelhos nas mãos, mas sabendo precisamente já de cor essas palavras sagradas, as últimas palavras que Jesus pronunciou antes de morrer. O evangelista Lucas e o evangelista Mateus, o evangelista João e o evangelista Marcos nos relatam essas palavras, que se resumem em 7. A primeira delas: meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de todos os oprimidos pela dor. E Jesus conheceu a dor, o sofrimento. A carta aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E assim, nós aprendemos também no sofrimento, unidos a Cristo, a obediência à vontade do Pai. Mas este salmo que ele começa a recitar, que é o Salmo 21, 22, este salmo tem a continuidade dizendo: mas eu confio em ti, tu és o meu Salvador. Não é um grito de desespero, é uma queixa que todo sofredor tem direito a fazer. A segunda palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus diz àquele ladrão que estava crucificado ao lado dele, quando diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá a sentença, mas não uma sentença de morte, dá a sentença de vida, ele que é o Senhor da vida. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra: diante daqueles que faziam galhofa da sua pessoa: não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Tu não tens poder? Desce e nós acreditaremos em ti. E Jesus pacientemente suplica: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olhando João, o discípulo que estava ao lado, embaixo da cruz, diz: eis aí tua mãe, olhando para Maria, que também estava de pé, junto com a outra Maria e Maria Madalena. E diz a ela: eis aí teu filho. Fomos entregues, no último momento da vida de Jesus, entregues à sua mãe. Ele nos confiou a sua mãe. Eis aí teu filho. Agora somos, de fato, como membros do corpo de Cristo, filhos desta mãe, que é mãe do Cristo cabeça. A sexta palavra: tenho sede. Nós sabemos que a perda de sangue, o suor demasiado, gera sede. Isso não faltou na paixão de Jesus, desde a flagelação até a crucifixão. Então ele tinha sede, e ele brada: tenho sede. Mas esta sede não era só a sede da água, tanto que quando querem lhe dar o fel misturado com a mirra, ele rejeita, porque isso era uma espécie de substância que daria uma tranquilidade, mas mais do que uma tranquilidade,
dariam como um anestésico na sua dor. E Jesus não quer anestésico. Ele quer viver até o último instante. Não bebe essa mistura de mirra com fel, que era anestésico. Mas lhe dão um esopo, como que uma cabeça de vassoura com um pano molhado em vinagre, que acalma a sede. Isso ele bebe, isso ele absorve. Mas a sua sede é, sobretudo, a sede de salvar. Sede de almas que venham para ele, de corações que, atraídos por ele, ele haveria de comunicar o dom da salvação. E a sétima e última palavra de Jesus na cruz é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Estava tudo consumado e agora ele entrega nas mãos do Pai a sua vida. Que belo testemunho! Hoje aprendemos com Jesus não só a obediência no sofrimento, mas a entrega filial, confiante. E por isso, mais uma vez, dizemos: nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No silêncio, no jejum, na oração, vivamos esse dia. E o programa Em Tuas Mãos desta Sexta-feira Santa vai ficando por aqui. Lembrando a você que nós já temos um encontro marcado no próximo domingo, às 7 horas da manhã, aqui na TV Meio Norte. Fortalecidos pelo sacrifício de Jesus Cristo, saibamos esperar com confiança a alegria da ressurreição que virá. Você fica agora com o clipe Redenção, de Frei Gilson.